Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu quero pedir para vocês que ainda não são inscritos no meu canal, que não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Me ajude aí a chegar na minha meta de 1000 inscritos, tá? Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre a bancada ali do Lula, né? A base aliada do Lula não querer a CPI dos atos que aconteceram ali no dia 8 de janeiro, né, nas manifestações ali em Brasília. Atos aqueles que, no momento, foram atribuídos aí aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e ao pessoal de direita, né, aos bolsonaristas, e que o mentor disso, do que aconteceu ali, né, seria aí o Bolsonaro, tá? Então, de imediato, quando aconteceu aquilo ali, foram atribuídos ao Bolsonaro e aos seus apoiadores, né, que são chamados aí por golpistas, terroristas, e tem mais de 1000, né, conservadores presos lá em Brasília, nos presídios da Papuda e da Colmeia, tá? Eu desde já vou deixando aqui avisado e que eu não sou a favor daqueles atos, aqueles quebra-quebra que houve ali, né, no STF, Planalto e no Senado, né? Eu não sou a favor daquilo dali, tá? Eu não entendo que se consiga nada através de violência, e sim na conversa, no diálogo, tá? Então, mas eu também não acredito que aquele quebra-quebra foi feito ali por manifestantes de direita, tá? Como eu já falei aqui em outros vídeos, eu acredito sim que teve sim manifestantes de direita que foram aí na onda daqueles que estavam ali infiltrados e acabaram aí entrando nessa. Mas não acredito que isso tenha sido um plano da direita, tá? Não acredito mesmo. Mas enfim, né? A base aliada do Lula, né, do PT, eles têm certeza absoluta do que aquilo ali foi tudo armado pelo pessoal de direita e que já estava tudo aí programado a acontecer. Mas ao mesmo tempo que eles falam isso, eles não querem que ocorra uma CPI, né, para levantar essas provas e trazer a verdade à tona. Eles querem que continue sendo investigado aí pelo ministro da Justiça, né, e pela Polícia Federal. Mas aliados do Bolsonaro, a bancada de direita, quer sim uma CPI. Por quê? Porque se a gente não deve, a gente não teme. Então, por que não a CPI? Por que não querer a CPI? Por que estar contra uma coisa que pode trazer à tona a verdade, né? E a população merece uma resposta sobre o que realmente aconteceu ali naquele dia 8 de janeiro. A população merece o exterior aí, o pessoal, os estrangeiros, todo mundo fala sobre o que aconteceu ali e trata a direita como se fossem aí extremistas, né, que tivessem dando um golpe, tentando um golpe, né? E se a esquerda tem tanta certeza que foi promovido pela direita, então por que não querer investigar? A direita, que está sendo acusada, quer que investigue, quer a CPI. Já a esquerda, que está acusando, não quer. Então, como assim? Não dá para entender, né? Olha, eu vou ler para vocês uma matéria que saiu aqui no G1, tá? Que fala o seguinte: parte da base aliada do Lula não quer a CPI dos atos antidemocráticos, né? O seguinte, eles, segundo a G1 aqui, tem motivo. A comissão voltou a ser discutida após novo compromisso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Aliados do governo questionam pertinência e dizem que não há razão para a investigação.
instalação de uma comissão parlamentar de inquérito no Senado para apurar os ataques golpistas ocorridos em Brasília voltou à pauta política nos últimos dias. A base do governo no Congresso, porém, diverge sobre a pertinência e a necessidade da comissão. O presidente reeleito do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu na última quarta-feira que há viabilidade regimental para a abertura da CPI. Segundo ele, o assunto seria levado à discussão com as lideranças da casa, que definiram o momento e a conveniência da comissão. Um dia depois, foi a vez do senador Marcos Doval, do Podemos. Ele narrou à imprensa uma suposta reunião com o Jair Bolsonaro, né, que é o ex-presidente, e o ex-deputado Daniel Silveira, para discutir um plano golpista com o objetivo de contestar as eleições presidenciais em 2022. Enquanto fazia alterações na versão original do relato sobre o encontro, o senador estabelecia sigilo em alguns detalhes quais, de acordo com ele, seriam secretos, somente poderia ser revelado em uma eventual CPI, tá? Olha, a matéria aqui do G1, ela é grande, mas ela é muito tendenciosa, né? Eu já pesquisei a mesma matéria em outros canais de comunicação e relata de outra maneira, mas é que eu gosto eu gosto de pesquisar em vários sites e jornais, e eu tiro aí as minhas conclusões, tá bom? Eu trago de esquerda e de direita para não dizerem que só pego a matéria de direita, né? Eu não faço isso, tá bom? Bom, o que tá falando aqui é que eles não vê o porquê de ter essa investigação, né? Porque não tem viabilidade para isso, mas tem. Primeiro porque a Soraya Tronic, ela foi a quem iniciou esse processo de querer essa CPI. Então ela foi lá e conseguiu as assinaturas necessárias, e o Rodrigo Pacheco, na quarta-feira, um dia após aí ele ter ganhado ali, ter ser reelegido, ele falou que seria possível pautar aí, abrir essa CPI para estar investigando, e seria muito interessante que a verdade sobre esse caso viesse à tona. Mas já tem muita coisa vindo à tona sobre isso, e vai vir mais, porque a verdade, ela sempre prevalece. A verdade pode demorar 1, 2, 10, 15 anos, não importa. A verdade, ela vem à tona, né? Então, saiu uma outra matéria, tá? Sobre isso, no que eu peguei aqui, ó, no Metrópolis, tá? Que fala o seguinte aqui, ó. Muito importante, tá? Essa matéria no Metrópolis, tá bom? Fala o seguinte, ó. Ex-subsecretária. Órgão, ela falou o seguinte, tá? Prestem atenção. Órgãos sabiam do movimento bolsonarista antes do dia 8/1, tá? Segundo Marília Alencar, representante do TSE, do Senado, da MPDF, bem como outros órgãos da segurança, foram avisados via WhatsApp, tá? Tá aqui, ó. Antes de eu continuar lendo a matéria, eu vou falar uma coisa para vocês. A ABIN já tinha vindo aí em público e já anunciou, já falou várias vezes sobre isso, que vários órgãos do governo, incluindo o Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça e o próprio Lula, foram avisados dias antes sobre isso, que poderia vir a ocorrer, tá? E ninguém fez nada para tentar reverter, colocar efetivo na rua, aumentar a segurança. Simplesmente não fizeram nada, simplesmente o Flávio Dino abriu a janelinha dele ali, viu aquele povo todo vindo, fechou a janela e ficou assistindo de camarote, tá? Então, o seguinte, agora veio aí, ó, olha aí, ó. Em depoimento à Polícia Federal, Marília Ferreira Alencar,
ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, SSPDF, disse que o Supremo Tribunal Federal, o Senado, a Polícia Militar, bem como outros órgãos de segurança, sabiam da movimentação de bolsonaristas antes dos atos do dia 8 de janeiro, tá? Segundo Marília, representantes dos órgãos de segurança que participavam de grupos de WhatsApp, denominado Perímetro de Segurança, foram avisados em 6 de janeiro sobre a agitação de grupos extremistas na capital federal, tá? Abre aspas aqui, ó, para o que ela falou. Foram informados nesse período sobre a chegada de ônibus vindo de várias localidades com registros das placas, quantidade de pessoas e locais em que os ônibus estavam estacionados no quartel-general do Exército, declarou Marília em depoimento. A ex-subsecretária, que disse ter sido convidada por Anderson Torres para assumir o cargo, acrescentou que a SSP tinha conhecimento das manifestações desde 5 de janeiro. No dia seguinte, ainda segundo Marília, um relatório de inteligência reuniu informações sobre possíveis invasões de ocupação de prédio público, bloqueio de refinaria e distribuidoras de combustíveis e possivelmente uma greve geral no dia 9 de janeiro. De acordo com o depoimento, em 7 de janeiro, um sábado, os bolsonaristas foram monitorados pela pasta e toda a informação colhida foi repassada a outros órgãos por meio de grupo de WhatsApp. Olha, abre aspas, foi ressaltado nas frações de inteligência ânimo exaltados de alguns acampados no quartel-general do Exército, inclusive com manifestação de intenção de confronto com as forças de segurança, apontou Marília, abre aspas. Foram observadas falas de incitação para a prática de ações adversas, como ocupações de prédio público, todavia sem uma coordenação efetiva. Na noite do dia 7 de janeiro, porém, os informes recebidos e compartilhados indicavam um clima tranquilo no acampamento e ainda não havia definição sobre a descida dos manifestantes para a esplanada dos ministérios, tá? Explicou aí a Marília, tá? No depoimento dela para a polícia, tá? Gente, então, ela tá falando o seguinte, a mesma coisa que a ABIN falou, tá? A ABIN falou que foram avisados 48 órgãos do governo federal que estavam chegando ônibus, tá? A quantidade de ônibus, a quantidade de pessoas, tá? Que poderia acontecer, poderiam se exaltar os ânimos, poderiam acontecer algum tipo de manifestação que não fosse pacífica. A ABIN já tinha avisado isso, tá? Porque cobraram da ABIN. E a ABIN avisou, olha, foi avisado aí a 48 órgãos do governo, incluindo o governo federal e o Ministério da Justiça, tá? Só que nada fizeram, nada. Deixaram ali o Planalto, o STF, o Senado, deixaram ali, vamos dizer, quase sem nada de segurança. Não tinha segurança. A polícia ali do Distrito Federal tinham 150 homens na rua, tá? Policiais. Quantos? Mais de 5.000 manifestantes, gente, estavam ali em Brasília, tá? Brasília não tinha condições para colocar policiamento na rua, para se caso acontecesse, se um exemplo, né? Se uma pessoa mal intencionada sai de casa para assaltar, fazer um assalto numa casa, se ela vê que a casa tem guardas lá de fora, tem câmera de segurança, ela não vai pensar 2 vezes antes de invadir aquele local?
Se ela chega, não tem câmera, não tem policiamento, não tem nada, não vai ficar facilitado para ela entrar? Foi o que aconteceu ali no dia 8. Não tinha. Estava praticamente, entrem e façam aí o que vocês quiserem, tá? E essa ex-subsecretária, agora ela tá falando isso aí, porque ela foi convocada para dar o depoimento dela na Polícia Federal e ela tá falando, olha, a gente avisou por mensagem pelo WhatsApp, inclusive o STF sabia, inclusive. É muito estranho. Então, essa matéria que saiu aqui no Metrópole acaba mostrando pra gente o porquê a base aliada do Lula não quer que tenha a CPI. Porque a CPI pode trazer muita coisa e vai trazer muita coisa à tona. Muita coisa. Mas o povo brasileiro, ele precisa e merece de uma explicação do que aconteceu. Gente, eu não tô aqui para defender nada de errado, tá? Só que tem muita gente presa ali que não tem nada a ver com o que aconteceu. E tá presa ali. Certo? Então, que se punam, sim, mas se punam os culpados. E não os que estavam ali apenas para se manifestarem. Tá? Agora, é estranho o PT não querer uma CPI. Logo o PT que adora em CPI. Agora, que é para provar algo que eles mesmos dizem que foi o Bolsonaro quem arquitetou tudo aquilo, planejou, e foram os bolsonaristas e os extremistas, os de direita, os de extrema direita, porque eles não querem provar que foi realmente a gente que fez isso, né? Então é estranho, certo? Agora, que pautem sim essa CPI, que tenha sim, porque o povo brasileiro precisa de uma resposta. E aquelas pessoas que estão presas lá na Papuda e na Colmeia, a Papuda estão os homens e na Colmeia estão as mulheres, muita gente ali tá ali inocente e precisa também ter ali o seu julgamento, precisa, os que forem culpados, que sejam punidos, os que não, tem que voltar às suas vidas normais, né? E eu trouxe essa notícia aí para vocês porque, né, a gente precisa que aconteça essa CPI e para que vocês deixem aí também nos seus comentários se vocês não acham isso estranho. Se eu tô acusando, por que eu não quero que investigue? Se eu tô acusando, deixa que investigue. Agora, o acusado quer que investigue e o que tá acusando não? Porque a direita, a bancada da direita em peso quer que investigue. E eu tenho certeza que se fizerem uma enquete, todo o povo de direita vai votar sim para a CPI. Então, por que o de esquerda que está acusando não quer a CPI? É no mínimo estranho, não acham? Bom, pessoal, deixe o teu like, deixe o teu comentário aí, tá? Me diz o que você acha disso. Me diz se você é a favor ou contra a CPI, tá? Não se esquece de se inscrever no meu canal, me dá essa força aí, tá bom? E fiquem todos com Deus e tenham todos uma boa noite.